Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Din com Jardim. Neste programa, eu divido estratégias para você, arquiteto ou estudante de arquitetura, conseguirem lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo mesmo, começando do zero. Eu sou a Simone Bertonha e o tema de hoje é como cobrar por um projeto de paisagismo. E o que é um projeto de paisagismo? Um projeto de paisagismo nada mais é do que a representação gráfica da sua ideia para algum espaço, né? Do qual você está pensando em fazer o paisagismo. Então, como que você faz, né, para explicar a sua ideia e o cliente entender? Você precisa, né, fazer um esboço, né, tentar deixar essa sua ideia mais visível para o seu cliente. Então, essa representação gráfica, né, é um projeto de paisagismo. É a mesma coisa do projeto arquitetônico, né? Quando a gente faz um projeto de arquitetura, a gente faz uma representação gráfica de uma ideia para uma construção. Então, no paisagismo é a mesma coisa, é a representação gráfica da sua ideia para a arte, né, que vai ser feita na área externa da construção. Mas muitas pessoas acham que o projeto é desnecessário, que não precisa pagar para fazer um projeto. Ah, não, é só eu ir numa floricultura, num viveiro de plantas, num garden center, ou até no CEAGESP, dependendo da cidade, e que lá você vai comprar as plantas e aí levar para casa e pedir para o jardineiro fazer. Só que não é bem assim, né, gente? Precisa sim de um projeto. Por quê? Para um paisagismo, para um jardim ser elaborado, ele precisa de várias etapas, né? E precisa de um planejamento. Então, se você vai lá e pega uma planta sem você saber direito as características daquela planta, né? Principalmente o porte que ela vai atingir futuramente, isso pode te dar problemas futuros. E se não for feito corretamente, né? Lá na frente você vai sentir o problema que causou, né? Aquela falta de elaboração, de planejamento para aquele local. Então, por isso, um projeto é fundamental quando a gente pensa em fazer um paisagismo, fazer um jardim para algum local, é fundamental você ter um projeto. Às vezes você não precisa fazer um projeto, né? Todo equipado, mas precisa sim de algo elaborado e planejado para que você não tenha problemas futuros. E qual que é a diferença entre o projeto de paisagismo e a implantação do jardim? O projeto é a parte, como eu acabei de te falar, é o planejamento, é a elaboração, né? É o esboço da ideia de como que seria aquele local futuramente. A implantação já é a parte de fazer, tornar aquela ideia, né, realidade. Então, é a parte de colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. O jardim ficar pronto. É o fazer a implantação, né, a execução dos serviços de jardinagem para que o paisagismo fique pronto. Então, essa é a diferença. Então, o projeto é a representação gráfica. O projeto nada mais é do que um desenho. E a implantação é pegar aquele desenho e transformar ele em realidade. E quando eu falo aqui numa representação gráfica, vou mostrar aqui um projeto para você ver, ter uma noção do que seria um projeto de paisagismo. Ó, aqui, ó, eu tenho um projeto de paisagismo que eu fiz. Aqui, ó. Aqui é a parte da fachada e aqui é a parte da área de lazer.
Esse é uma primeira ideia que foi feita para apresentar para o cliente. Então, ainda não tem aquela parte ainda das plantas escolhidas. Lógico que quando eu fiz o projeto, eu fui pensando já no que eu poderia usar. Mas, aqui, ó, esse é um projeto de paisagismo, ó. Então, isso, ó, é uma representação gráfica da minha ideia para o paisagismo daquele local. Então, no caso aqui era uma casa. Então, ó, na área da piscina, ó, tá aqui, ó, a ideia. Então, isso é um projeto de paisagismo. E Simone, quais os tipos de serviço que eu posso cobrar? Então, quais são os serviços que um arquiteto paisagista podem oferecer para um cliente? O primeiro é o projeto de paisagismo. Esse é o primeiro, né? O primeiro serviço que você vai oferecer para o seu cliente. Às vezes, o seu cliente não vai precisar, é um espaço às vezes pequeno, ou ele tem dúvidas sobre quais plantas às vezes ele pode colocar em um ambiente na casa dele, né? Ele pode ter uma dúvida às vezes para vasos, e não uma elaboração, né, de um paisagismo todo para um local. Às vezes pode ser só uma coisa pequena. Às vezes acontece, tá? Às vezes dentro de casa tem alguns espaços que na arquitetura foram deixados para fazer o paisagismo. Às vezes lavabo costuma ter, banheiro costuma de vez em quando ter espaços. Até na sala tem, às vezes, alguma coisa de ambientação em vasos que o cliente precisa, e para isso você não precisa necessariamente fazer um projeto. Então, nesse caso, você pode fazer uma consultoria técnica, né, sobre quais elementos o cliente pode estar usando naquele espaço. Então, tem o projeto, tem esse tipo de consultoria técnica, tem os serviços de acompanhamento do cliente para compra de plantas e materiais. Às vezes, seja consultoria ou seja projeto, você vai indicar plantas, vai indicar, às vezes, vasos, vai indicar os materiais necessários para ser feito, né, o que você está propondo. Então, você pode estar fazendo, estar cobrando para fazer um acompanhamento do seu cliente para comprar esses materiais. Às vezes, para escolher o vaso, para indicar, mas eu não sei qual planta que é boa, qual não é, se ela é sadia, se não é, qual o porte que fica melhor. Então, você estando acompanhando o seu cliente, é melhor do que ele ir sozinho. Outro tipo de serviço que você pode fazer é a supervisão técnica da implantação do jardim. Então, vai ser contratado uma equipe de jardineiros ou uma empresa para estar fazendo a implantação do jardim, mas você pode estar indo lá supervisionar essa equipe ou essa empresa que for fazer para que saia corretamente conforme o seu projeto. Afinal de contas, foi você que fez, né, o projeto, foi você que fez a proposta do que como que ficaria aquele espaço. Então, nada melhor do que você supervisionar, tá, né, acompanhando essa execução desse serviço. E tem um outro tipo de consultoria técnica, que é a consultoria técnica para manutenção do jardim. Porque depois que você finaliza a implantação, muitas vezes o cliente fica com dúvidas de como cuidar do jardim. Passa um tempo, às vezes aparece algum tipo de praga ou doença nas plantas, porque dependendo como que, né, foi os cuidados com aquele espaço. Às vezes o jardineiro, ele até quer fazer, ele até aduba o jardim e tal, mas às vezes falta um acompanhamento de um profissional para estar orientando, porque às vezes ele não faz corretamente. E às vezes ele não sabe identificar qual o tipo de praga que está atacando, ou que tipo de doença que está acontecendo ali, e para isso precisa de um profissional. Às vezes até para olhar se a poda está sendo feita corretamente. Então, todo esse serviço de analisar, né, como que está sendo feita a manutenção e de orientação, para isso tem uma consultoria técnica para manutenção de jardim, que também é um tipo de serviço feito pelo paisagista. Mas, voltando aqui, né, nosso tema hoje é o projeto de paisagismo.
Por que saber cobrar do projeto de paisagismo é importante? Bom, quando a gente fala, né, em cobrar por um projeto de paisagismo, isso não é só pensar em ganhos, não é só pensando no ganho do dinheiro em si, mas também na sua valorização profissional. Por quê? Ao você estar propondo um projeto para o seu cliente, né, você está valorizando o seu trabalho. E como eu sempre digo, o paisagismo não é só um jardim. Não é só você projetar um jardim. Ele é bem mais amplo do que somente um jardim. Pode acontecer, às vezes, de você ter que projetar somente um espaço de jardim? Pode. Mas cabe a você transformar aquele espaço em algo diferente, para que ele não seja simplesmente um jardim. Por quê? Como eu disse anteriormente, não, só para colocar uma plantinha ou outra, o cliente às vezes acha que é desnecessário pagar por um projeto. Mas na hora que você mostra, olha, tem um diferencial, esse meu projeto tem todo um pensamento para ser feito, mesmo que seja somente um espaço de jardim. Isso valoriza o seu trabalho. E por isso, nada mais justo do que ter um custo pela sua ideia. Não é mesmo? É a mesma coisa. Você não faz um projeto de arquitetura e dá de graça para o cliente. Tem um custo, não tem? Pela elaboração, pelo todo o trabalho que você vai ter na elaboração daquele projeto arquitetônico. Então, no paisagismo é a mesma coisa. Tem todo esse mesmo trabalho de tanto intelectual, né? Vamos lá. Quando a gente fala em paisagismo e arquitetura, eles são artes, assim como pintura, escultura, né? Como qualquer outra obra de arte. Se você vai comprar uma pintura de um artista plástico, tem um custo, não tem? Se você vai comprar uma escultura feita por um artista, também tem um custo. Então, um projeto também é uma arte. Então, como na arquitetura tem um custo pelo projeto arquitetônico, no paisagismo também tem um custo pelo seu trabalho. Só que antes de qualquer coisa, você precisa saber como cobrar por esse projeto. Porque senão, no final, você não vai ver que não teve lucro. Então, se você quer ter um lucro em cima desse seu projeto, você precisa saber fazer corretamente, né, o preço desse seu projeto. E uma das coisas que podem auxiliar você na hora de estar vendo, né, como cobrar por esse projeto, às vezes é fazer uma pesquisa. Porque para você ter uma noção de valores, né? Como que está sendo cobrado aí na sua cidade? Quanto que os outros profissionais cobram por um projeto de paisagismo? Como que é a realidade na sua cidade? Lógico que você não vai se basear nisso, mas é para te dar uma noção, para que você saiba como que está, né? Como que está o cenário do paisagismo na minha cidade, para que eu possa saber também como cobrar pelo meu projeto. Mas, Simone, e se eu não cobrar pelo projeto, o que acontece? Eu já te dei aqui, né, vários motivos para você que você deve cobrar por um projeto. O que acontece se você não cobrar? Você está desvalorizando o seu trabalho, primeira coisa, porque você está dando de graça. Então, uma coisa que é dada de graça tende a não ter valor. Não é verdade? Eu tenho certeza que você já deve ter. Às vezes você pode até ter ganho um negócio, alguma coisa que até era de valor, só que você acaba até falando assim, tudo que a gente. Infelizmente, uma realidade, tudo que é dado de graça tende a não ter valor. Porque a pessoa recebeu. É diferente de uma coisa de que você precisa. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente é criança,
Quando a gente é criança, né? E o pai pede um brinquedo para o pai, e o pai simplesmente vai lá e compra e dá, a criança pega, brinca um pouquinho e acaba deixando de lado. Tenho certeza que você já viu isso. E aí, quando você fala para o seu filho assim, olha, aquele brinquedo custa caro, vamos juntar o dinheiro para a gente poder ir lá comprar? E com isso você vai, né, dando um pouquinho, às vezes por um serviço que ele faz, às vezes alguma coisa de boa ação que ele faz, você acaba dando um dinheirinho para ele para guardar, para mostrar para ele a importância de estar indo lá comprar aquele brinquedo. Na hora que ele vai lá comprar aquele brinquedo, ele vê como que foi difícil chegar, né, naquele resultado final para até ele comprar aquele brinquedo. Então, ele tende a dar valor àquele brinquedo. Então, ele vai brincar mais com ele. Ele vai, às vezes, tomar mais cuidado com aquele brinquedo. Porque ele sabe o quanto demorou para ele ter aquele brinquedo. Então, tudo, tudo tende, tudo que tem um valor tende a ser mais valorizado. Isso não fui eu que criei, gente, isso aí é natural, né? Deve ter fundamentos aí, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas entendeu? Então, ao cobrar por um projeto, o seu cliente tende a dar valor no seu trabalho. Então ele fala assim, não, porque ele é um profissional. Eu estou contratando um profissional. Eu não estou contratando qualquer um para fazer o meu jardim, o meu paisagismo. Eu estou chamando uma pessoa, um profissional de respeito, porque ele tem todo um pensamento, teve todo um trabalho para desenvolver o meu jardim. E um projeto dado de graça tende a não ser bem elaborado, assim como um projeto que tem um custo, porque você está dando de graça, então você não vai, né, ficar perdendo horas fazendo, né? Você vai fazer um projetinho mais simples. Entendeu agora a diferença? E o que pode te acontecer se você não cobrar por esse projeto? E, gente, eu moro numa cidade aonde os viveiros, o pessoal que tem viveiro, não cobram para fazer um projeto. São um ou outro que cobram por um projeto. A grande maioria acaba dando de graça. Por quê? A preocupação deles é vender as plantas, é vender o produto deles e não o projeto. Só que eles às vezes não percebem que isso, eles estão desvalorizando o serviço dos outros profissionais. E com isso, você às vezes acaba escutando do cliente, mas lá não cobra, né? Mas olha aqui, eu estou firme e forte aqui. Eu tenho meu próprio escritório e os meus clientes pagam por um projeto. E assim como eu, tenho outros profissionais também aqui na cidade. Existem outros arquitetos paisagistas que trabalham assim como eu e que cobram pelo projeto. E todo mundo tem serviço. Então, se você ficar sempre pensando, porque o outro não cobra, eu não vou cobrar, isso só tende a desvalorizar o seu trabalho. Então, o que você tem que fazer? Cabe a você justificar o motivo pelo qual é importante o cliente escolher por você. Não é de hoje que eu falo isso. Você tem que mostrar o seu diferencial. Qual que é a diferença entre o meu projeto do fulano que não cobrou? Com certeza o do fulano não é igual ao meu. O meu tem todo um trabalho por trás disso. Te mostrei aqui, ó. Aqui um projetinho que eu fiz. Eu não pensei só num jardim em si. Eu pensei, olha a área externa aqui, ó. Tanto de coisa que tem aqui
Não é só um jardim em si. É uma área de piscina? É. Mas, ó, aqui eu criei uma área de gazebo. Tem todo um pensamento para criar esse espaço. É diferente de, às vezes, só indicar uma planta aqui, uma planta ali, para usar, né, o que eu já tenho no meu estoque. Então, é diferente. Então, cabe a você mostrar o seu diferencial. Você mostrar o motivo pelo qual o cliente tem que te escolher. Ai, Simone, mas aqui na minha cidade tem muita gente que já faz paisagismo. Ai, eu vou ficar brigando com esse pessoal que já faz paisagismo. Gente, eu te entendo. Tem muita gente mesmo que faz. Eu sei que tem. Tem muitos arquitetos que viram paisagista. Tem muitos agrônomos, engenheiro agrônomo que vira paisagista. Tem biólogo que vira paisagista. Então, é um monte de gente mesmo que tem. Tem jardineiro que deixa de ser jardineiro e se transforma em paisagista, né? Então, tem muita gente mesmo no mercado. Eu te entendo. Você acha que na minha cidade não tem? Tem um monte de gente, como eu acabei de te falar. Fora as lojas, né? Os viveiros, tem também os profissionais. Eu não sou a única arquiteta paisagista da cidade, tem muitos outros. Tenho até amigas que eu conheço que são paisagistas, são arquitetas paisagistas também. E tem mercado para todo mundo. Então eu te entendo quando você fala, ai, mas já tem muita gente, isso às vezes faz a gente parar. Isso faz com que a gente fique com medo mesmo de seguir. Mas a gente tem que pegar esse medo e colocar no bolso e seguir. Não é de hoje que eu falo. Você já pensou? Olha, eu acho que quando você tiver esse medo de, ai, tem muita concorrência, o maior exemplo disso é um shopping center. Pensa assim, no shopping center, quando você entra para comprar uma roupa, a quantidade de lojas que tem lá. E tudo uma do lado da outra. Olha a quantidade que tem de lojas. Aí você fala assim: não, mas eu quero comprar uma roupa tal. Então, aí nisso você já diminui um pouco, né, a quantidade de lojas que tem, dependendo do ramo que você quer. Mas, independente, vão ter lojas de grandes redes e vão ter lojas pequenas, que são do pessoal da própria, né, da cidade, local. Só que, depois de olhar, sempre tem uma que te agrada mais, não tem? Você acaba entrando naquela que te mostrou um diferencial, que te mostrou algum motivo do qual você opta por aquela roupa e não pela da outra loja. E no paisagismo é a mesma coisa. Se você ficar sempre pensando que tem muita concorrência e não mostrar o seu diferencial, o motivo pelo qual o cliente tem que te escolher, ele não vai. E isso, você vai falar assim, mas o preço do projeto do fulano é mais barato que o meu. Vamos lá, gente. Vou voltar no exemplo da loja. Tem lojas, né? Vamos supor que você quer comprar uma roupa para você, né? Você mulher vai querer comprar uma roupa para você. Existem as boutiques que são de marcas já de nome que tem um preço, tem um valor, não tem? E tem as outras lojas que têm um, um preço mais barato. Não estou falando em nível de qualidade, porque às vezes pode ser que a qualidade é a mesma. Mas aquela loja que tem um produto mais caro, necessariamente, aquela que tem o mais barato, necessariamente, às vezes não é igual. Tem um motivo que muda uma loja da outra. Então, aquela loja que é mais cara,
já tem um nome. Então, quando você usa uma roupa, né, uma grife, já tem uma grife. É diferente de uma loja local. Mas o fato dela ter virado uma grife já é um diferencial dela, não é? Já é um motivo que atrai as pessoas para aquele local. Só que às vezes aquele pequeno, um dia pode ser que vire uma grife. Entendeu? Então, por conta disso, não olhe. O fato de você olhar como que é o custo do valor dos projetos aí na sua cidade, é só para você ter um parâmetro. Não se baseie, não queira cobrar igual. Você precisa saber calcular corretamente o seu. E sem se preocupar se o seu é mais caro ou se é o mais barato da cidade. Porque o que vale não é o valor, não é o preço que vai fazer seu cliente escolher por você, e sim o que você está propondo para ele. É você mostrar o que é a sua ideia, como que é, o que você está pensando para aquele local. É isso que vai fazer ele escolher você. É você mostrar o motivo, o seu, é como eu falo 1000 vezes isso, é o seu diferencial. O que faz você ser diferente do outro? Você precisa buscar isso. Na hora que você descobrir isso, você vai ver que não é valor. Na hora que for ver, você já virou a grife, entendeu? E você nem percebeu isso. E eu não estou falando que você precisa virar uma grife, não, tá, gente? Não vou entrar nesse mérito, não. Não é isso que eu estou falando, hein? Não vá pensar isso. Eu estou falando que você não precisa se preocupar com a concorrência. Pense no seu. Não fique vendo que o A, que o B, que o C, que o D, o E, o L até Z está fazendo. Foca no seu. Faça o seu bem feito, que você vai ver que você vai ter o seu valor. Não fique olhando para os lados. Foco. Esse é um principal, se você quer se destacar, é ter foco. Foca no seu. Esquece a concorrência. Não fica pensando nela, não. Deixa eles para lá. E se eles ficam preocupados com você, paciência, segue o teu. Não fica olhando o que eles estão fazendo, não. Mostra o teu. Mostra que você sabe fazer. O que você sabe fazer corretamente, que isso você vai ver que acaba sendo o seu diferencial, que você tanto busca. Mas você pode também, no começo, gente, eu sei que não é fácil. Começo da carreira não é fácil para ninguém, não. Todo mundo tem insegurança. Eu sei disso. E eu sei que você vai ter talvez um medo de errar o projeto. Assim, Mônica, mas eu vou cobrar por um projeto? E se eu errar esse projeto? Eu sei que dá medo no começo. E eu te entendo. Eu também tive medo. Você acha que o primeiro projeto que a gente faz, ele não é o perfeito, gente. Ele é o primeiro. Só que se você não fizer o primeiro, você não vai fazer o segundo. Se não fizer o primeiro, você não vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Lá pelo 10º, você vai ver que aí você já tá bem bom. Porque o primeiro, ele é um teste. Então, às vezes, o primeiro, você pode fazer para algum conhecido seu, se você tiver medo. Vamos lá. Quando você resolveu entrou na faculdade de arquitetura, você não sabia fazer projeto. Você também tinha medo de errar o projeto, não tinha? Só que o primeiro que a gente faz não é o bom, né? O primeiro que a gente faz, o professor corrige um monte de coisa. Só que conforme vai passando os anos, a gente vai melhorando, vai aprimorando o conhecimento, vai aprendendo mais. Quando você chega lá no final, nos últimos projetos, se você for olhar aquele primeiro que você fez, você vai ver que, nossa, como que eu evoluí. E é natural isso, é uma evolução mesmo.
E é normal você ter medo de errar, às vezes, os primeiros. É normal. Tudo que é novo dá medo. Isso é do ser humano. Tudo que a gente tem que é novo, a gente tende a ficar receoso, a ter medo e criar obstáculos. Isso é natural aí, deve ter pesquisas até, né, voltadas a isso aí, mas eu não vou entrar nesse coisa. Mas é normal ter medo, porque você não conhece ainda direito. Esse é o primeiro. Então, o primeiro, a gente tende a ter um pouquinho de medo mesmo de fazer, isso é natural. Vou dar até um exemplo aqui. Quando a gente é criança, não sei se você já tem filhos ou às vezes tem um irmãozinho pequeno. A criança, quando está aprendendo a andar, primeiro ela começa a engatinhar, né? Começa a engatinhar. Aí, quando ela começa a ficar em pé, a querer dar um primeiro passo, às vezes cai. Aí, na segunda vez que ele vai tentar, às vezes ele fica com medo. Às vezes a gente precisa até comprar algumas coisas para estimular, né, a criança a aprender a andar. Tem os andadores que às vezes a gente compra para a criança, tá empurrando para servir de apoio para que a criança comece a andar. Por quê? Às vezes ela caiu uma vez, duas, na hora que ela foi dar os passinhos, e isso faz com que crie um medo. É a mesma coisa. Se você ficar com medo de errar o projeto, você nunca vai fazer. Só que você tem que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro. A cada um que você vai fazendo, você vai evoluindo. E nessa evolução, você vai aprimorando. Só que, para que você tenha esse aprimoramento, você precisa buscar um conhecimento. Você buscar formas de aprimorar as suas técnicas ou de aprimorar esse seu conhecimento, caso você não conheça nada do paisagismo, você precisa buscar. Só que você também precisa buscar em lugares corretos, porque às vezes você pode buscar em lugares errados, e isso só vai atrapalhar a sua jornada. Às vezes você acha que está te ajudando, mas não está. Você já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho? Com certeza você conhece essa história. A Chapeuzinho Vermelha sai de casa, né, com a cestinha dela, e a mãe dela fala para ela ir pelo caminho pelo caminho correto e não desviar do caminho. Só que, né, lá no meio do caminho, ela encontra quem? O lobo mau. E o que o lobo mau, na hora que vê ela, fala assim: interessante, vai na casa da vovó, interessante. O que ele faz? Ele conversa com ela e mostra para ela que existem atalhos. Ah, se você for por aqui, por esse caminho da floresta, você vai chegar mais rápido na casa da vovó, você vai poder colher flores para levar para sua vovó, e isso desvia o caminho da Chapeuzinho. E ela, né, ingenuamente, achando que está pegando atalho, e na verdade não, porque o que o lobo queria? Atrasar a chegada dela na casa da vovó, para dar tempo dele comer, né, a vovó, devorar a vovó, e ainda esperar a Chapeuzinho para devorar ela também. Com certeza você conhece essa história, né? E aí, quando, né, chega a Chapeuzinho lá, ela dá de cara com o lobo. E por que eu tô te falando isso? Porque às vezes você vai procurar várias formas de aprimoramento, e às vezes você pode encontrar alguns lobos aí no meio do caminho mostrando atalhos. Você achar que está
procurando atalhos que vão te ajudar e, na verdade, isso só vai atrapalhar sua jornada. Então, precisa procurar um lugar correto, procurar algo que seja voltado especialmente para você, arquiteto. E eu não estou te falando isso porque eu quero te vender curso, não, tá? Não estou mesmo. Eu estou falando por conta porque eu tenho quase 20 anos de vivência. Eu já fiz vários cursos de paisagismo, vários cursos voltados para a área. E tem vários que, no final, você fala assim, não aprendi nada demais. Eu só perdi tempo. Então, pesquisa melhor para que você não perca tempo. E, gente, quando a gente vai calcular o projeto de paisagismo, eu vejo que tem muitos profissionais que ainda erram isso. Não pense em você, não, que todo mundo acerta, não, porque tem muita gente que ainda erra na forma de calcular. Porque acha que para calcular o custo de um preço de um projeto é feito por metro quadrado. Só que não. Você não tem que calcular o seu projeto, o valor, o custo do seu projeto, pelo tamanho dele, pelo tamanho do metro quadrado, por um valor X de metro quadrado. Porque com isso, você pode estar calculando errado o seu preço. Mas, Simone, então como que eu faço para calcular? Né? Com certeza veio agora essa dúvida para você. Você tem que levar algumas coisas em consideração. Primeira coisa que você tem que levar em consideração é o tempo de trabalho. Quanto tempo eu vou levar para fazer esse projeto? Eu preciso saber quantos metros quadrados tem o local? Sim, eu preciso. Mas isso é para mim saber, ter noção de qual é o tamanho daquela área. Quanto tempo que eu vou levar para fazer aquele projeto? Eu vou ter algum custo operacional para fazer esse projeto? Por exemplo, eu vou fazer esse projeto no computador. Eu vou ficar tantas horas com o computador ligado. Então, eu vou gastar um tanto de energia para fazer isso. Qual é o nível de dificuldade de elaboração desse projeto? É um projeto para uma casa de tantos metros quadrados. É um projeto. É um projeto para uma clínica onde tem só um espaço pequeno. É outro tipo de trabalho. Então, existem níveis de dificuldade de elaboração. Você fazer um projeto para uma casa é uma coisa, você fazer para um condomínio é outra. Então, você precisa saber qual o seu nível, de projeto, de elaboração de projeto também. Vou ter que fazer algum deslocamento para fazer esse projeto? Também tem que levar isso em consideração. Às vezes você precisa. Então, isso são alguns exemplos que eu dei aqui, mas você precisa pensar em todos os custos necessários para a elaboração daquele projeto. E tudo isso que você está fazendo, você vai chegar num cálculo que é o cálculo é o cálculo do valor da sua hora de trabalho. Na hora que você chegar nesse custo, de hora do seu trabalho, você consegue calcular melhor o custo desse seu projeto. Porque senão, se você vai só, tantos metros quadrados custa tanto. Não é bem assim. Ou também eu já vi outras pessoas basear assim, porque o custo da construção é tanto, o custo do projeto vai ser tantos por cento do valor total da construção. Também
nem errado, gente. Não baseia nisso, não. Como eu te falei, não olhe o que o A, o B, o C, o D, o E, o lá tá fazendo. Faça o seu. O importante é você saber como cobrar e você saber o quanto isso vai te gerar de lucro no final. Não é à toa que eu estou aqui para te ensinar como lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Se você quer ter esse lucro, você precisa saber cobrar corretamente. E para cobrar corretamente, você precisa levar em consideração tudo isso que eu estou te falando aqui. E, gente, eu já dei acho que um monte de exemplos aqui que provam que o cliente nem sempre escolhe o mais barato. Não é o preço que vai fazer o cliente escolher. Guarda essa informação, tá? Não é o mais barato que faz o cliente escolher. O que faz o cliente escolher por um local e o outro é você mostrar clareza no que você está propondo para ele. Quanto mais claro ficar isso para ele, melhor para você. E mostrar idoneidade no seu serviço. Então, independente do custo, se o cliente vê como você falou claramente para ele tudo que você está propondo e que você é uma pessoa que vai entregar tudo que você prometeu para ele, é um motivo para ele estar te escolhendo, não é verdade? Talvez você não tinha pensado nisso. Então, quando você estiver pensando como cobrar por um projeto de paisagismo, tá aí, né? Tá aí a resposta de tudo que você precisa levar em consideração. E eu espero que eu tenha, né, esclarecido um pouco aí do como cobrar. E eu te espero no próximo vídeo. Eu quero te ver aqui no próximo vídeo. Comenta aí embaixo que você está gostando. Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Dá um like aí. Se inscreva no canal, que tá sempre rolando vídeos novos aí, para você estar sempre acompanhando. Se inscreve no canal. Comente se você gostou desse conteúdo, se tem alguma ideia para os próximos conteúdos. Escreve aí, eu vou adorar saber a sua opinião. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.